Nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Atos. Atos capítulo 1, o versículo 8, uma passagem bem conhecida, nos diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e aos confins da terra. Vamos orar pedindo a direção de Deus. Querido Deus, a palavra fora lida e a nossa oração é que ela fale aos nossos corações. Traga a mensagem que precisamos ouvir. Nos dê a força para prosseguir. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O mundo antigo, uma das principais epidemias que se tornou popular desde tantos anos atrás, foi a malária. Os romanos a conheceram cerca de 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, 4.000 anos atrás. Rapidamente eles perceberam que as cidades que ficavam mais próximas aos pântanos eram aquelas mais afetadas. Contudo, não sabendo a relação do mal com a picada do mosquito, eles começaram a afirmar que os pântanos é quem traziam a doença e que ela vinha por meio do ar. O ar dos pântanos trazia aquela enfermidade. Daí o nome, malária, ou seja, o mal dos ares. A solução então foi enterrar os pântanos que ficavam mais próximos das cidades. Isso de alguma maneira acabava afugentando os mosquitos e ainda que por um caminho errado funcionava. Mas a transformação ambiental foi muito grande próximo destas cidades que tinham pântanos. O texto também nos fala de uma grande transformação. O livro de Atos levou este nome porque é como se fosse uma grande ata. Uma grande ata que conta a história do início da igreja. Por isso, se eu e você queremos saber como funcionava a igreja desde o seu início, nós precisamos estudar o livro de Atos. Porque Atos vai trazer este DNA do que é ser uma igreja. E olhe para a sua Bíblia. No capítulo 1, Jesus sobe ao céu. No capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a sua igreja. E Atos 1:8, Cristo subindo, promete que o Espírito descendo traria o que ele chama de poder. A palavra no grego, traduzida por poder, é a palavra dinamis. Palavra que mais tarde daria o nome a dinamite. E esta palavra tem esta ideia de uma grande força, de um grande poder. É como se fosse algo explosivo, que leva consigo esta capacidade de transformar. Por isso, olhar para esta passagem nos convida a pensar sobre o poder de transformar. Se de um lado, a nossa vida virou do avesso por causa desta pandemia mundial, a igreja também carrega consigo este grande poder de transformar. E ele é capaz de trazer algumas transformações. Primeira destas transformações, transformar o problema em uma adaptação. Este é o DNA da igreja de Jesus Cristo. Ela tem um grande poder de se adaptar diante das novas realidades. Pequenos problemas surgem, pequenos ajustes acontecem, grandes problemas se levantam, grandes adaptações aparecem, porque a natureza da igreja é levar consigo este poder de se adaptar. E na sua nascente, a igreja já teve que revelar esta sua natureza, e a primeira grande questão foi esta necessidade de se adaptar sobre onde cultuar a Deus. A igreja começa com judeus, e os judeus cultuavam a Deus no templo. Era a principal construção de Jerusalém. Muitas religiões se levantaram ao longo da história para dizer que a igreja primitiva só se reunia nas casas. Quero dizer para você que isto não é verdade. As casas foram o resultado deste poder de adaptação que a igreja tem. Mas a igreja no seu início estava no templo. As novas necessidades trouxeram as novas adaptações.
Olhe para a sua Bíblia e acompanhe isso comigo, por favor. Olhe bem para a sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 46 diz que a igreja diariamente se reunia em 2 lugares, no templo e nas casas. Era natural para ela se reunir nestes 2 lugares. Capítulo 3, versículo 1 diz que Pedro e João sobem ao templo para orar. E eles faziam isso porque tinham prazer de estar na casa de Deus. Mas no meio do caminho eles encontram um homem coxo, um quase paralítico. Capítulo 3, versículo 11, vai dizer que no pórtico do templo, ou seja, numa das portas da casa de Deus, Pedro faz um grande discurso, logo depois de ter encontrado aquele homem, prega Cristo ressurreto. Capítulo 4, versículo 1, os líderes do templo reagem àquele discurso e Pedro e João são presos. Capítulo 5, versículo 20, diz que o anjo vai no cárcere onde eles estavam presos e os liberta e dá uma ordem: vocês voltem e preguem novamente lá no templo. É muito curioso isso. Pela manhã, os perseguidores olham no cárcere e eles não estão lá. Eles ficam impressionados como eles saíram deste lugar. Capítulo 5, versículo 25, diz que Pedro e João voltam a pregar na porta do templo. Capítulo 5, versículo 40, diz que eles levam então uma surra. No 5:42 diz que eles insistem em pregar no templo, em pregar nas casas. Isso vai parar lá no capítulo 7, nessa insistência de estar nas casas, mas de estar também no templo. E no auge da perseguição, o texto descreve a morte de Estevão. E nós entramos no capítulo 8, com uma grande perseguição sendo levantada contra a igreja. Deste momento em diante, a igreja é expulsa da casa de Deus. E eu posso imaginar aqueles irmãos que a vida inteira, como judeus, eram acostumados a ir à casa de Deus para orar, para cantar. Eu posso imaginar aqueles irmãos que durante esse primeiro momento, esta nascente da igreja, reuniam-se nas casas, mas estavam acostumados a todos os dias ir na porta do templo para orar, para cantar canções, agora expulsos da casa de Deus. Sabe o que aconteceu? A igreja fechou? Não. A igreja parou? Também não. E por quê? Porque a igreja carrega consigo esta grande natureza de se adaptar. E a igreja se adaptou. E a primeira demonstração disso foi que ela saiu de Jerusalém. Em outros lugares não havia o templo, mas nas sinagogas ou nas casas eles estavam. E mesmo em Jerusalém, a igreja vai para as casas. E há um levante do Império Romano numa perseguição severa contra os cristãos mundo afora. E eles param. Mais uma vez não param. Vão para os desertos, vão para as catacumbas. Literalmente vão para os cemitérios. Mas nada para esta igreja, porque ela tem no seu DNA essa capacidade de se adaptar. Eu estive nas catacumbas romanas, me emocionei quando nós cantamos naquelas portas de túmulos de cristãos de 2000 anos atrás, quando nós cantamos aquela linda canção, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aquilo nos arrepiava. E naquele instante eu me lembrava daquela igreja perseguida, mas mesmo perseguida, não podendo estar na casa de Deus, ali, naquela espécie de cemitério, cultuando a Cristo. Porque a igreja é assim, leva consigo este poder de se ajustar, de se adaptar. Meu irmão, minha irmã, nós também estamos passando por um grande problema de expressão nacional, de expressão mundial. Nós também não estamos podendo nos reunir como igreja. Nós não podemos estar na casa do Senhor. Eu não sei você, mas tem me dado tanta saudade de estar junto com os irmãos aqui, neste lugar. Mas a igreja vai morrer? A igreja vai morrer? Não. Porque a sua natureza continua a mesma. A natureza de se adaptar e de sobreviver. Na sua casa, faça o seu culto doméstico. Participe todos os dias daquele culto virtual que estamos fazendo.
Este é um tempo da igreja se reinventar como igreja, porque ela tem este grande poder, deixado pelo Espírito sobre nós, de transformar e de transformar o problema em novas adaptações. O poder de transformar é capaz de transformar problemas em adaptações, mas é também capaz de transformar o problema em unidade. Eu estava lendo uma história da peste negra do século XIV. Ela foi tão devastadora que num certo momento as pessoas que moravam no litoral, nas capitais, perceberam que não havia como fugir e a mortandade era grande demais e aquilo os afugenta para o interior. O problema é que a peste bubônica ou peste negra é transmitida por uma pulga, quase sempre trazida pelos ratos. E no interior eles também levaram esta pulga e eles descobriram que ela não era apenas atuante nos seres humanos, mas no interior ela se esparramou também para os animais. As vacas, os porcos, as ovelhas e, acredite, até as galinhas morriam pela peste negra. Foi uma mortandade, mas especialmente a história registra que a mortandade se deu entre as ovelhas. Isso trouxe um novo problema. Sem quase terem ovelhas, naquele ano quase não houve lã. E, surpreendentemente, o inverno naquele ano foi muito rigoroso. E a morte que se deu pelo frio foi muito grande. Não bastasse a peste em si, as pessoas morriam pelo frio. Eu estava lendo esta semana que isso trouxe uma consequência muito triste para o ser humano. Naquele período eles descobriram algo terrível que acontece dentro do coração humano nestas horas. Um grande individualismo como não se tinha conhecido. Eu tenho, mas eu não vou compartilhar com meu vizinho, porque eu tenho só para mim, só para minha família. Eu tenho, mas se alguém está morrendo, que morra, porque eu não vou dividir. Isso é meu. Os períodos de epidemias, pandemias, são seguidos de períodos de grande individualismo. A história nos mostra isso. Mas a passagem bíblica diz que Deus, por meio do seu Espírito, deixou um poder que transforma. E esta igreja, cheia de problemas na sua nascente, traz consigo este grande poder de transformar problemas em unidade, em maneiras de unir aqueles que são povo do Senhor. Eu quero te convidar mais uma vez a olhar para a sua Bíblia, no início desta igreja, no livro de Atos, nos 8 primeiros capítulos. Atos 2:37 em diante diz que 3.000 pessoas se converteram, foram batizadas, eram 3.000 homens, mais os seus familiares. Versículo 44 fala de comunhão. Diz ainda o texto que eles tinham tudo em comum. Era um tempo de paz, de tranquilidade, e eles tinham esta natureza de dividir aquilo que era deles. O oposto do individualismo. E veja o olhar da igreja com o outro, com aquele que é o próximo. No capítulo 3, versículo 2, tudo começa com a história daquele coxo da porta do templo que tinha sido curado. Ninguém ligava para aquele homem, mas os apóstolos tiveram compaixão dele, porque a igreja leva consigo esta natureza de olhar para o outro. Pedro e João foram presos, e quando são soltos, a primeira coisa a fazer, capítulo 4, versículo 23, é correr para a igreja, correr para junto dos irmãos, e há naquele momento um culto de grande alegria e de festa, um momento de oração. Eu desejo que no seu coração, você também tenha essa vontade muito grande, e a hora que você tiver a liberdade, possa vir correndo para junto da igreja, porque a nossa natureza é de unidade. É de estarmos juntos. Capítulo 4, versículo 34, diz que não havia necessitados entre eles, porque todos ajudavam
uns aos outros. Há um altruísmo na igreja, mesmo num período de grande egoísmo. Capítulo 5, versículo 12, mostra a preocupação com os doentes. Capítulo 6 diz que cria-se a junta diaconal para que pudesse assistir aqueles que eram necessitados. Há uma grande perseguição contra a igreja. Capítulo 8, versículo 4 em diante, vai dizer que quando há uma dispersão desta igreja perseguida, eles saem pelo mundo afora, mas ouça, não se escondendo, mas pregando a Cristo, porque o foco da igreja, desde sua nascente, é ter esta natureza de não ter um individualismo, mas de olhar para o outro e de levar sempre a mensagem de Cristo e a ajuda cristã. Querida igreja, a nossa preocupação tem sido focada no Covid-19, mas também, nós precisamos estar preocupados também com aquilo que virá depois de tudo isso passar. Nós estaremos expostos a esta grande tentação do individualismo, e a história mostra isso, que todas as vezes que há uma grande epidemia, segue-se um período de grande individualismo. Por isso, cuidado com o individualismo econômico. Teremos problemas econômicos. Mas eu tenho para mim, é para minha família, os outros que se virem. Mas nós não podemos ser assim. Somos uma família da fé, e o meu irmão também é minha parte, e eu preciso me preocupar com ele. Precisamos cuidar com o individualismo religioso. Nós teremos alguns problemas, certamente. Algumas pessoas vão se acostumar. Eu me acostumei a ser igreja em casa. Agora eu não preciso mais dos meus irmãos, não preciso do outro. Ouça. A palavra igreja quer dizer grupo. A ideia de família, de congregação, de ajuntamento. Eu não posso perder de vista esta natureza da igreja, que é olhar para os problemas e transformá-los em unidade. Este é o DNA do que é ser família da fé, povo do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, olhe para o outro, mesmo quando houver escassez. Ore, deseje, sonhe pelo momento em que poderemos novamente congregar, nos ajuntar e cultuar a Deus. Olhe no seu coração se você tem tido um desafeto com alguém. Aproveite esta oportunidade para reconciliar-se. Converse, ligue, peça perdão, ofereça perdão, mas faça deste momento a lembrança de que a nossa natureza de igreja é vivermos em prol da unidade. O poder de transformar é capaz de transformar o problema em adaptação, é capaz de transformar o problema em unidade, é capaz de transformar o problema em oportunidade. Esta é a natureza da igreja. Eu ouvi esta semana uma fábula, ela é chamada de fábula das pedras pelo caminho. E conta esta fábula que as carruagens não podiam chegar até o vilarejo desejado, porque havia muitas pedras pela estrada, e as pessoas não sabiam o que fazer com aquelas pedras. Foi quando então apareceu um homem que tinha o poder de que tudo que tocava virava ouro. E as pessoas então disseram: o Senhor consegue com este grande poder nos ajudar a tirar estas pedras do caminho para que o nosso vilarejo possa ser assistido? E ele então disse: eu sou capaz. E diz esta fábula que aquele homem saiu tocando nas pedras grandes e elas viravam tudo em ouro. Tocava nas pequenas pedras e também todas elas se transformavam em ouro. E aquele caminho cheio de pedras se tornou então um caminho cheio de ouro. Alguém olhou para aquilo e disse: mas e daí? Antes eram pedras de rocha, agora são pedras de ouro, mas o caminho continua fechado. E aquele homem disse: calma, há momentos que nós temos que esperar. A notícia correu, e as pessoas ficaram sabendo das cidades vizinhas que ali havia muito ouro. E pessoas vinham de todo lugar levar aquelas pedras, as pequenas e as grandes pedras.
Tão logo eles olharam e o caminho estava absolutamente limpo. Moral da história: transforme as pedras em ouro e o caminho vai ser pavimentado para você passar. Esta é a natureza da igreja de Cristo. A natureza de transformar problemas em oportunidades. Veja mais uma vez isso na sua Bíblia. O sofrimento daquela igreja foi transformado em oportunidade. Capítulo 3, um homem coxo. Ninguém se importava com aquele homem doente, mas aquilo virou testemunho no templo para embaraçar aqueles homens que tinham promovido a morte de Cristo. Problema transformado em ouro. Capítulo 4, versículo 32 em diante, a crise da fome se torna uma porta para a conversão de muitas pessoas. Problema transformado em ouro. Capítulo 15, versículo 12 em diante, preste atenção nisso. As enfermidades foram oportunidades de pregar a Cristo e as pessoas vinham, porque queriam aquilo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós oramos tanto para Deus passar este problema, e nós temos que orar, para que passe esta calamidade por nós. Mas nós não podemos perder de vista que são oportunidades de anunciar a Cristo. Mas não só os problemas, a prisão era oportunidade para eles. Há 2 prisões, e ambas foram transformadas nas mãos daqueles homens como oportunidades. Capítulo 4, Pedro e João foram presos, mas instantes antes daquela prisão, eles sabiam que seriam presos pregar, e o texto diz que mais 2.000 pessoas se converteram. E quando foram presos, aproveitaram para dar o testemunho diante do sinédrio e pregaram a Cristo. Capítulo 5, versículo 17, diz que os apóstolos foram presos novamente. Capítulo 5, versículo 41, diz que eles saem cantando e louvando a Deus daquele cárcere. Capítulo 5, 42, diz que eles não param de pregar, porque o problema se convertia em oportunidade. Mas a perseguição também, nas mãos daqueles cristãos, se transformou em oportunidade. Capítulo 4 diz que os apóstolos são soltos. Capítulo 4, versículo 23 em diante, diz que a igreja promoveu um culto memorável. Olha que interessante. Quando aqueles irmãos passaram pelo problema, eles não enfatizaram o problema. Eles enfatizaram o cuidado de Deus e a soltura deles. Isso é muito curioso. Quantas vezes nós passamos por um problema, ao invés de testemunharmos que Deus cuidou, Deus nos livrou, nós ficamos lamentando, reclamando, olhando para trás e contando a tragédia, ao invés de contar a bênção. Eles enfatizaram o cuidado de Deus e aproveitaram as oportunidades. Capítulo 5, versículo 18, diz que foram apedrejados. Capítulo 5, versículo 40, diz que foram surrados. Capítulo 7, Estevão é martirizado. E no capítulo 8, versículo 1, começa dizendo que há uma perseguição severa levantada contra a igreja. Capítulo 8, versículo 3, diz que Saulo assolava os cristãos. Sabe o que quer dizer a palavra assolar? Vem de sola. É a ideia de que eles eram arrancados a chutes de dentro de suas casas. E o que fez esta igreja? Se encolheu a chorar? Se intimidou a lamentar? Não. Esta igreja levava consigo essa natureza, esta capacidade de transformar os problemas em oportunidades. Nada deteve a igreja de Jesus Cristo, porque esta é a sua natureza, aproveitar os problemas e enxergá-los como grandes oportunidades. Transforme pedras em ouro, meu irmão. Transforme pedras em ouro, minha irmã. Use deste tesouro para falar do amor de Deus. Use para mostrar que pessoas ricas e pessoas pobres, homens e mulheres, intelectuais e indoutos, estão todos no mesmo barco. E Deus está mostrando que nós não somos nada, mas está mostrando que nós
somos muito diante dele, porque nos enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para nos redimir dos pecados, para nos dar um novo sentido à vida. Este é o DNA da Igreja de Jesus. Aproveitar dos problemas e transformá-los em oportunidades. Eu sempre lembro daquela fábula do escorpião e do sapo. Alguns vão se lembrar. Alguns vão se lembrar porque ela é antiga. É uma fábula, diz que o sapo estava à beira de um rio, chega o escorpião, e eles queriam ambos queriam atravessar o rio. Mas o escorpião não podia nadar, e ele pediu carona para o sapo. Mas o sapo estava atemorizado, porque levar o escorpião nas suas costas era um grande perigo, caso ele resolvesse ferroá-lo. Foi quando o sapo foi muito sincero, diz assim: olha, seu escorpião, posso levar o senhor, mas eu quero que o senhor saiba que se o senhor me ferroar no meio do caminho, nós vamos afundar. Vamos morrer os dois afogados. E o escorpião falou: fica tranquilo. Escorpião nas costas do sapo, pularam o rio adentro e lá estão os dois. Quando estão bem no meio do rio, o escorpião não se aguenta, solta aquela ferroada bem na coluna do sapo. O sapo dá um gemido e diz: ah, seu escorpião, por que você fez isso? Agora nós vamos os dois morrer. E o escorpião diz assim: é uma pena, mas eu fiz isso porque esta é a minha natureza. Meu irmão e minha irmã, a igreja também tem a sua natureza. O Espírito nos deu o poder de transformar. E é capaz de transformar o problema em adaptação. E temos que nos reinventar como igreja a cada situação nova. Por isso nós somos igreja dentro da sua casa. Podemos ser igreja dentro do nosso lar. É o poder de transformar o problema em unidade. Mesmo com as tentações do nosso tempo, nós não podemos perder de vista que há um propósito de sermos um povo. O poder de transformar o problema em oportunidade. Transforme pedra em ouro. Não perca de vista isso. Fale de Cristo. Anuncie o seu amor, o seu cuidado, a sua proteção. Esta é a nossa natureza. Que o Senhor nos abençoe. Amém.